és tudo que tenho, és tudo que Tudo tenho. que eu tenho é teu, Senhor. És tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Pai, te damos graças nessa noite. Obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado pela operação do teu Espírito no nosso meio. Nos ensine a extrair o melhor dessa oportunidade. Uma oportunidade ímpar, só vai existir para nós uma noite como essa. É uma única noite. Essa é a noite. Obrigado por você nos alcançar. Aleluia, por você preparar a mesa, para que nós possamos nos alimentar com a tua palavra, beber do teu Espírito, num momento como esse, num lugar como esse, o corpo de Cristo. Obrigado por tua unção liberada para esse momento, a tua graça liberada, a tua presença manifesta que desejamos. Tudo para a glória do nome de Jesus Cristo. Tudo para enaltecer Jesus. Tudo para te engrandecer, Jesus. Tudo é teu. Te damos graças. Obrigado. Você pode dar um aleluia aí para estremecer o inferno. Glória a Deus. Obrigado pelo louvor. Bênção demais. Quando estão preparados para ouvir a palavra? Amém? O alimento natural nós ingerimos pela boca, não é? Que revelação poderosa. Mas o alimento espiritual é pelo ouvido. É pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você fez bem vir essa noite. Amém? Está se expondo à palavra e à unção coletiva que está presente. Amém, gente? Então você está pronto para ouvir a palavra? Aleluia! Não sabia, mas nós vamos dar continuidade àquilo que a gente iniciou domingo passado, falando sobre o relacionamento com a palavra. E a gente viu Davi, não é, demonstrando todo o amor dele pela palavra. E a gente percebeu que Davi tinha um relacionamento com a palavra, e era um relacionamento de amor. A gente viu que quando a gente dá importância a algo também vai se manifestar na nossa vida, que se chama o interesse. Nunca vamos ter interesse por aquilo que não damos importância. E uma vez que o interesse se manifesta, isso provocará em nós uma ação e uma reação àquilo que temos como importante. Então, quantos consideram aqui, na sinceridade do seu coração e do meu coração, que a palavra de Deus é importante para nós? Ela é imprescindível. Eu creio que todos aqui concordam. Eu creio que ninguém que está aqui discorda que a palavra de Deus é importante para a nossa vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Aleluia. O autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela é cheia de poder para produzir resultados. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o versículo mais lindo da Bíblia. Todos são lindos, mas esse é demais. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como é que eu vou me alimentar de Jesus? Pela palavra que saiu da boca dele. Aleluia. Que está na Bíblia, que está escrita. Amém? Então, precisamos ter um relacionamento com a palavra. Davi, numa velha aliança, ele teve esse relacionamento, porque Davi dava importância à palavra, e por causa da importância dada, o interesse se manifestou, e por esse interesse ser manifesto, uma ação e uma reação com relação à palavra que ele dá importância, peregrinou, governou a sua vida, a ponto de a gente perceber um relacionamento de Davi com a palavra.
um relacionamento de amor. Ele disse: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Leia o Salmo 19 e você vai ver Davi devotando amor à palavra. E quando a gente devota amor à palavra, nós estamos devotando amor ao próprio Deus. A palavra e Jesus são um. Amém? Aleluia! Se você e eu temos relacionamento com a palavra, um relacionamento de amor com a palavra, estamos tendo relacionamento com o próprio Deus, o nosso Pai. É simples. Precisamos desenvolver. Nós falamos domingo passado que a gente sabe construir relacionamentos. Você sabe, todos que estão aqui sabem construir relacionamento, porque você tem relacionamento com pessoas. Amém. E quando uma pessoa se torna importante para você e para mim, logo se manifesta um interesse por ela. E a gente age e reage com relação a manter ou ficar de perto daquela pessoa. Porque agregamos importância a ela. Então, ninguém aqui, nem eu, posso dizer: mas eu não sei construir relacionamento. Você sabe. É bom falar sobre isso, porque a gente não vai colocar esse fundamento como um empecilho para ter relacionamento com a palavra. É bom ter esse esclarecimento, porque, porventura, isso poderia ser um fundamento para a gente dizer: mas eu não sei construir relacionamento. Sabe. Porque você tem relacionamentos na sua vida. Você não vive isolado. Tem pessoas que você confia, tem pessoas que você dá importância. Amém? Pessoas, os casados, os que já foram casados. Você sabe construir relacionamento. Todos aqui sabem. Amém? Então, precisamos construir um relacionamento com a palavra. Primeiro, dando importância à palavra, valor à palavra. Amém? E isso vai desencadear um interesse. Um interesse. É fácil a gente saber a temperatura que nós estamos no que diz respeito à importância que a gente dá à palavra. Basta a gente olhar por nosso interesse pela palavra. Quer avaliar a importância que eu e você estamos dando à palavra? Observe o seu interesse. Isaías, observe o seu interesse pela palavra. Isso determina a importância que a gente dá, ou o grau de importância, porque eu creio que todos concordam que a palavra é importante. Eu estou falando aqui de um grau de importância. Saber, todos sabem, mas esse grau de importância, como é que eu vou medir? É tão simples medir. Eu vou dizer novamente: o interesse. E cada um aqui pode se avaliar mediante o interesse que você carrega hoje, agora, nesse instante, durante esses primeiros meses de 2026. Basta que a gente comece a observar o nosso interesse. Isso vai revelar o grau de importância que estamos dando à palavra. Agora, nós podemos sim aumentar esse interesse. Se está em baixa, eu te convido a aumentar esse interesse. Como é que eu aumento o interesse? Aumentando o grau de valor, aumentando o grau de importância, a palavra. Aleluia. E aí nós vamos ter ações e reações que demonstram ou que vão demonstrar para nós a importância que nós estamos dando à palavra de Deus. Aleluia. Amém. Porque afinal concordamos que a palavra de Deus é importante para nós. Amém. Aleluia. Então, a gente deu os exemplos aqui que a Bíblia mostra domingo passado sobre aquilo que a gente não deve manter relacionamento de amor. Amar o mundo, amar as riquezas. Amém? A Bíblia instrui sobre isso. Agora, a gente entrou sobre o relacionamento com a palavra e a gente demonstrou no Salmo 119, amém, que primeiro é uma bem-aventurança, 119, 1 a 3,
Amém? E depois a gente viu sobre as afirmações de amor que Davi devotava à palavra. Amém? A gente viu aí em Salmos 119, o Salmo 119, versículo 47, 48, 97, 113, 119, 127, 159, 163, 167, é Davi declarando o seu amor à palavra. Todos esses versículos aqui é uma declaração de amor. Aleluia. Que revela um relacionamento de amor. E se a gente ler os outros versículos, a gente vai perceber que Davi amava de fato e de verdade, e não apenas de língua e de palavra. Por causa das suas ações e reações no que diz respeito à palavra. A gente viu reações de Davi, que demonstram o nível de relacionamento e de amor que ele tinha à palavra de Deus. A gente viu na semana passada, Salmo 119, 53, Davi ficou indignado. Por quê? As pessoas não observavam a palavra. Davi chorou, porque os homens esqueciam a palavra de Deus. Isso demonstra o nível de relacionamento com a palavra que ele mantinha, a ponto de ficar indignado porque as pessoas estavam desconsiderando a palavra. Ele chorava porque as pessoas esqueciam da palavra. Não sei se você está percebendo isso. Ele tinha zelo, porque as pessoas não estavam observando a palavra. Ele sentiu desgosto, porque os homens desprezavam a palavra que ele amava. Isso demonstra um relacionamento de amor, não apenas de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade, a ponto de que alguém estava ferindo aquilo que ele amava, o feria também. Causava uma reação. Como estamos hoje? Há reações como essa, quando a gente vê a palavra sendo ferida. Há reações em nós, ou simplesmente a gente diz que é normal, o mundo está se acabando mesmo, estamos chegando no final. Vamos para pensar, amém? Vamos para a gente pensar, para Isaías pensar sobre isso, e ver como Isaías se comporta diante dessas coisas. Como Isaías reage. Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para você avaliar sim, e você quando avaliar, se tiver embaixo, não fica condenado não. Amém? Deus é maior do que o teu coração, mas faça algo. Porque tem alguém na velha aliança, numa aliança inferior, nos ensinando. E eu sei que nós não estamos numa disputa, mas aqui é algo revelador e estimulante para nós, para que no final não seja para nós algo vergonhoso, para que não seja uma mancha de vergonha em nós, amém? Conhecedores de tudo aquilo que a nova aliança em Cristo Jesus nos proporciona, que Davi não tinha. Davi viveu debaixo, amém, daquilo que a velha aliança oferecia. Aleluia! Nós temos o Espírito Santo dentro. Nós temos toda a palavra de Deus completa, de Gênesis e Apocalipse. Aleluia! Nós temos a Bíblia escrita para nós, inspirada por Deus para ser escrita como uma carta de amor à humanidade, como uma carta de amor a você, a mim.
Então Davi reagia assim nessas ocasiões. Depois, se você não esteve aqui domingo, não viu no YouTube, pega os versículos aqui e vai meditar. 53, do Salmo 119, 53, 136, 139, 158. Agora vamos ver umas coisas aqui. Eu não sei se você quer mergulhar e fazer uma viagem no Salmo 119 agora, para perceber tantas coisas que vão nos alimentar nessa noite, com respeito a um relacionamento de amor com a palavra. Aleluia. Veja, Davi, ele escolhia com quem se associar. Dada o amor dele à palavra. Aí vamos lá. Veja, olha que coisa linda. Salmos 119, 63. Vamos lá para o 63. 63. Olha o que Davi diz. 119, 63 diz assim: companheiro sou de todos os que te temem, dos que guardam os teus preceitos. Davi era companheiro de quem? Davi era companheiro de quem? Quem é que andava com Davi? Quem era do time dele? Quem vestia a camisa que ele vestia? Quem era da estirpe de Davi? Quem era do seu convívio? Ele disse: companheiro eu sou de todos que te temem e todos que guardam a tua palavra. Isso, sabe que é uma reação de quem ama a palavra. Por amar a palavra, eu me associo com quem também a ama, a considera, a guarda. Esses são da minha intimidade. Esses compartilham da minha intimidade. E quando eu digo isso, não é para a gente estar por aí afora, porque tem um pecador, tem alguém na nossa família que não nasceu de novo e a gente vai resisti-las. Não, eu estou falando aqui de intimidade, de associação. Aleluia. Davi selecionou aqui, amém? No meu time. O meu time é formado por pessoas que temem e que guardam a palavra como eu temo e guardo. Vou dizer de novo, isso não é motivo de a gente lançar fora as pessoas. Quando estão entendendo aqui, tem que ter um equilíbrio. Amém? Você não vai desprezar seu familiar porque ele não nasceu de novo, porque ele está pecando por aí. Você precisa ganhá-lo para Cristo. A gente precisa ganhar o pecador. A gente precisa estar no meio da feira mesmo, nas ruas. O que eu volto a dizer aqui para ficar bem claro, é uma questão de associação com quem você vai abrir a sua intimidade. Aleluia. Então Davi fazia isso. Veja outro versículo. 74. Tem muita coisa linda aqui. Não só linda, mas poderosa. Se assimilarmos o nosso coração e dermos a importância devida àquilo que está sendo meditado hoje à noite. Veja, 63, não é? A gente já falou 63, companheiro sou. 74. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Meu Deus do céu! O que é isso? Poder de atração. Davi não só escolhia os companheiros, mas também pessoas eram atraídas a ele. Que pessoas eram essas? As que temiam e as que guardavam a palavra.
Alegrar. 64, né? 74. Alegraram-se os que te temem. Então não era só Davi que temia. Tinha um time aqui. E onde é que está esse time nessa geração? Levante sua mão. Está aqui o time. Eu sou e visto essa camisa. E não só visto, mas suo. Porque não é só vestir, é suar a camisa. Ah, eu vesti a camisa assim, mas está suando. Não é só vestir, é suar a camisa. Quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Versículo 7 e 9. Ele diz: voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Aleluia. Amém. Companheiro sou, então eu faço a escolha de me associar com os que te temem. Os que te temem, quando me viram, se alegraram, porque eu temo também, porque eu guardo a tua palavra. Mas também eu declaro: venham para mim, venham a mim, voltem-se para mim, voltem-se para mim, voltem-se para mim, todos que temem. Todavia tinha um posicionamento aqui. Amém? Com relação à associação. E tudo por causa da palavra. Tudo por causa da palavra que ele amava. E essa reação ou essa ação aqui demonstra um amor não de língua e de palavra, mas de fato e de verdade. Outra coisa que a gente pode observar, que nada, a importância que Davi dava à palavra era tão grande, que nada para ele estava acima da palavra. Nada. Nada. Isso é importância. Aí veja no versículo 14. Versículo 14. Veja que maravilha. A glória está se manifestando na minha careca. Amém? É tanto poder hoje à noite que o brilho intenso. Nosso ar-condicionado está chegando. A nossa nave completa. Glória a Deus. Vamos ver. 14. Mas, não é mais, é mais. Me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Mas, nada estava acima da palavra para ele. Ele não está dizendo que ele não se alegrava com as riquezas. Havia alegria com as riquezas. Amém. Mas essa alegria com as riquezas não superava a alegria dele com a palavra. Então a palavra estava acima das riquezas. E aqui traz um equilíbrio para nós. Deus não é contra a riqueza. Amém. Só que as riquezas não podem para nós estar acima da palavra. Porque se elas estiverem acima da palavra, nós não vamos ter um relacionamento de amor com a palavra. Talvez de interesse. O quanto eu vou lucrar no Evangelho. Como se a vida de piedade fosse grande fonte de lucro. De fato, a piedade é a grande fonte de lucro. Amém? Tendo sustento com o que vestir, esteja contente. Quantos tem o que vestir aqui? Levante a mão. Quantos tem sustento? Comer e beber. Esteja alegre. Esteja contente. Isso é a base. Aleluia. Mas a gente vê aqui que Davi se alegrava com as riquezas,
mas não menos do que se alegrar com a palavra, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Veja 7:2. 72. Ele diz: para mim, para ele. Para mim vale mais, diga mais, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Quantos se alegrariam aqui em receber ouro? Seja sincero. Só pouco sincero. Pouco sincero. Vou perguntar de novo. Quantos se alegraria aqui em receber ouro? Não é pecado não, benção. Quantos se alegrariam aqui em receber prata? Todos, mesmo você que não levantou a mão. Lá dentro você sabe. Lá dentro, é porque eu não quero essa coisa. Quer! Aleluia. Que sei que você quer. Mas, sabe, quando eu olho ele dizendo, quando eu vejo, né? É o versículo qual que a folha aqui foi para 7:2, né? Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e de prata. Vale mais. Então nada estava acima da palavra para Davi. Mesmo que fossem coisas boas e que causavam alegria. Ele não desconsiderou a alegria que ouro e prata dava a ele, mas não estava acima da alegria dele pela palavra. Veja 103. Salmos 119, 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mas que o mel à minha boca. Gente, o mel provoca um bom sabor ou não? O mel é algo desejável? É. Mas a palavra para Davi tinha mais sabor do que o mel. A boca dele. Isso demonstra que Davi tinha a palavra como alimento. Quando ele diz que meditava todo o dia, é como se ele estivesse comendo algo, mastigando, com a expectativa de uma boa digestão. Isso é uma meditação na palavra. Amém? Mastigar a palavra como um alimento, com a expectativa de uma boa digestão. Então Davi tinha a palavra como um alimento, mas aquilo que era mais desejável, e eu creio aqui na época mel, que era algo visto, né? A gente vê dizer na terra que mana leite e mel, então mel era algo maravilhoso aqui, né? Davi disse: olha, as tuas palavras, Senhor, são mais doces do que o mel. Mas nada estava acima da palavra. Isso é Davi nos ensinando. E à medida que eu estou falando que é Davi que está dizendo isso, a gente vai absorvendo no nosso coração para sermos nós. Amém? Até com coisas desse tempo, dessa geração que a gente gosta. E a gente poder dizer: Senhor, isso aqui é bom demais. Mas não mais a tua palavra. Aleluia! Que a gente começa a incluir no nosso cardápio de vida esse: Senhor, mais a tua palavra, sempre colocando ela acima.
Isso é uma ação ou uma reação de quem está construindo um relacionamento de amor com a palavra de Deus. Aleluia! Diga, Deus é bom. A palavra para Davi era o seu prazer. Veja aí, 16. Prazer. Não era algo enfadonho. Era um prazer. 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Uma declaração. É uma boa declaração para nós? Sim. Senhor, eu terei prazer nos teus decretos. Decretos que Davi coloca aí, lei, juízo, testemunho, é tudo em relação à palavra, é a palavra. Terei prazer. Prazer. Sabe que uma obrigação pode se tornar prazer. Começa com obrigação, mas se torna prazer. Agora, existe uma diferença muito grande quando a gente faz algo por obrigação e faz aquela mesma coisa por prazer. Aleluia. Alguém pode estar num nível de obrigação em ler a palavra. Continua. Porque tem um alvo. Se tornar prazer. Prazer. Relacionamento com a palavra. Prazeroso. Aleluia. Tem tanto, eu vou ler só 3, porque senão não vai dar tempo não. 24, vai para o 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Quem eram os conselheiros de Davi, gente? Os testemunhos de Deus, a palavra. Agora veja, ele dizendo, eu tenho prazer. Prazer. Eu quero isso para a minha vida, você não quer não? Amém. Prazer. Eu vou ler só mais um versículo e dar os outros para depois você meditar. 35. Ele diz, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Tenho prazer. Os outros versículos, eu vou dar aqui a você se você quiser copiar, ou se não você quiser fazer um estudo do Salmo 119 e descobrir, é muito bom também. 35, né? O 47, o 70, o 77, o 92, 111, 174, é tudo Davi falando do prazer dele pela palavra. Todos esses versículos que eu citei aqui, talvez eu tenha até pulado alguns, não sei. Mas todos esses aqui, que esses 3 já são suficientes para nós. Mas todos esses versículos é Davi manifestando o seu prazer pela palavra de Deus. Era um relacionamento de amor genuíno. Por tudo isso que a gente está vendo aqui. Não era apenas uma declaração. Agora veja. Era o seu desejo também. Prazer e desejo. Veja o 18. Versículo 18 agora. Não, 18 não. Um momento. 20. Versículo 20. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Desejo. Que declaração forte. A minha alma está consumida, a minha alma está governada
por desejo dos teus testemunhos, gente. 1 Pedro capítulo 2 fala: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Deseje. Todos aqui sabem desejar algo. Ninguém aqui não sabe. A gente sabe. Eu sei que você deseja algo na sua vida. Você tem algo que você deseja, e esse desejo por aquilo é manifesto nas suas ações e reações. Amém? Então dá para a gente caminhar nisso aqui. Desejo. Seu desejo intenso. 40, vê o 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Suspirado. Tem coisas que você suspira, tem coisas que você suspira, e eu sei suspirar por coisas, concorda? Aquilo é tão importante para nós, né, que ficou à nossa frente, que está à nossa disposição, que a gente suspira. Há um suspiro. Davi disse que suspirava. Isso é fonte de desejo. Ele declarava que a palavra de Deus tinha a primazia. Tinha a primazia, primeiro dos primeiros. Não era o último da lista. 147. Ele diz assim: antecipam-me ao alvorecer do dia. Meu Deus do céu, ao alvorecer, ao amanhecer, não é? Ao dia. Eu me antecipo. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo: na tua palavra espero confiante. Agora veja o versículo seguinte: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras noite e dia. Eu me antecipo. Primazia. Primazia. Dava a primazia. O primeiro lugar, o primeiro dos primeiros. Isso demonstra relacionamento de amor, conquistado, construído. Agora, ele tinha temor à palavra. Vejam o 161. 161. Ele diz: príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Podemos dizer assim: uau! Sofria pressão, né? Os príncipes perseguindo. Isso podia causar um temor ou não? Mas Davi dizia: o que eu temo no meu coração não é nada disso, não é a perseguição dos príncipes. O que eu temo é a tua palavra, Senhor. É isso que eu temo. Aquele temor, sabe, de não sair fora da palavra, de não ir em encontro à palavra, de preservar a palavra, esse temor, esse respeito, essa honra, de honrar a palavra onde for, onde estiver, diante de qualquer situação, diante de qualquer perseguição, diante de qualquer coisa. O temor de preservar a palavra nas decisões, naquilo que fala, naquilo que faz. Temor no coração. Todas as outras coisas eram fichinhas.
mesmo que fosse uma perseguição de príncipes. Davi, o que eu temo é a tua palavra. Agora, Davi preservava a palavra em meio à pressão. Olha no versículo 23. Isso aqui é bom para nós. A gente passa por pressão. Agora, Davi também, todos. A questão é o posicionamento nosso, quando a pressão vem. Veja o que Davi fazia. Versículo 23. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Então, a pressão que Davi sofreu de príncipes falarem contra ele. É um tipo de pressão, falar contra ou não. Mas Davi não largava a palavra. Davi não largava o departamento. Davi não largava a igreja. Davi não largava aquilo que Deus colocou na mão para fazer, porque alguém falou contra. Trazendo para o tempo atual, para a nossa vida. Eu não estou falando nem de príncipe perseguindo a gente. Eu estou falando de coisas comuns que podem acontecer dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, na família, no trabalho. Falaram contra mim, vou desistir de tudo. Não faço também mais aquilo que eu fazia. Alguém do departamento falou contra mim, pois eu também não vou mais para esse departamento. Eu não faço mais isso. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não caiu do trono, porque a gente decide assim. Ele substitui. Agora, o que nós devemos aprender é que Davi, quanto a isso, o que foi que ele disse? Apesar de, mas o teu servo considera os teus decretos, não é o que falaram contra não, eu vou considerar os teus decretos, eu vou tirar o ouvido daquilo que falaram contra mim, para colocar o ouvido e permanecer naquilo que você fala, nos teus decretos, naquilo que você determinou para mim. Então Davi se posicionava quando a pressão vinha. 96. Creio que você está gostando de ir para a palavra, né? Porque estamos falando de relacionamento, de amor com a palavra. Eu creio que você está gostando do culto de hoje à noite, né? A gente viajando aqui na palavra. Eu falei qual? Não, peraí. 23 a gente viu 51. 51, perdão. Ele diz: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia, meu Deus do céu, não me afasto da tua lei. Ele encontrou pessoas que zombavam dele, que nos tempos de hoje pode ser algo muito grave, a ponto de a gente chutar o pau da barraca e abandonar o evangelho. Zombam contra mim. Mas uma coisa eu faço, eu não me afasto da tua lei. Não é a zombaria que vai tomar a sua palavra de mim. Sabe por quê? Relacionamento de amor genuíno. Não me afasto, mesmo que zombem de mim. 87. Muito aprendizado aqui para nós nesse tempo. Agora veja o que Davi passou. Quase deram cabo de mim na terra. Então você acha que foi uma situaçãozinha, picutuchinha, pequenininha, quase deram cabo, quase ele morre. Quase ele morre. Veja, quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos, ou seja, dá sangue na canela. Deus precisa desses crentes nessa geração. Deus precisa desses crentes que dá sangue na canela e não abre mão dos preceitos. Vai a morte, vai a forca, mas diz:
não deixo os seus preceitos. Vai perder o emprego porque não quer mentir, perco, mas não deixo os teus preceitos. Oh, aleluia, meu Deus do céu. 195, 110. Queria chamar o grupo louvor. Por favor. Armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Gente, tantos motivos, tantas situações, e Davi reafirmando: não deixo os teus preceitos, não deixo. Meu Deus do céu. Vou ler de novo isso aqui que merece. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Davi também via resultados na palavra. Ele observava resultados que a palavra lhe dava. Veja 119, 98. Mas vamos para o 97. Ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Resultado de um relacionamento com a palavra, o deixava sábio, mais do que os seus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, ou seja, eu compreendo mais do que os meus professores. Resultado que a palavra de Deus proporciona para quem se dedica a se relacionar com ela em amor. Porque medito nos teus testemunhos, vai te deixar mais equipado do que os mestres. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Resultados, e tem outros que estão aqui na palavra, os resultados que a palavra de Deus proporciona para você e para mim, nesse relacionamento genuíno de amor. Por causa da importância que a gente dá, e por causa desse grau de importância, o interesse se manifesta, e esse interesse vai nos mover a ações e reações que demonstram que amamos a palavra. Porque se eu te dizer uma coisa, a linguagem que o céu entende de amor por Deus é essa. Jesus disse: aqueles que guardam os meus mandamentos, são esses os que me amam. Amor para Deus é uma atitude. E Davi está sempre falando em guardar os mandamentos, em guardar os preceitos. Jesus disse, Jesus revelou para nós. Aleluia. Tem outros versículos, depois você encontra. Ele tinha alegria na palavra. 162, bem rápido, 162. Ele diz: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Meu Deus do céu, se você achasse ouro no quintal, despojos, riquezas, você se alegraria. Ele diz: alegro-me nas tuas promessas, como quem, ele faz uma comparação, como quem está encontrando, achando grandes despojos. Ele celebrava a palavra, veja 54. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Que estilo de vida! Por causa dos teus retos juízos, tinha um motivo para ele se acordar à meia-noite para dar graças. Era por causa dos retos juízos da palavra, dos retos juízos de Deus.
164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Eu louvava a Deus por sua justiça. 171. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. 172. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Pois toda a tua palavra é justiça. Por isso, profiram louvor os meus lábios. Aleluia. Pai, aqui está um povo que você conhece o coração, todos nós. E eu creio que todos nós aqui desejamos te conhecer e prosseguir em te conhecer. E oramos pela ajuda do teu Espírito, para haver um aquecimento em nós, como aqueles 2 homens no caminho de Emaús, que enquanto Jesus pregava a palavra, o coração deles ardia. Nós oramos sim para essa geração e para esse tempo, em o nome de Jesus, e contamos com a tua ajuda, porque sem você nada podemos fazer. Espírito da graça, aleluia, encontrando corações abertos, que estão dando espaço a você, para esse mover de relacionamento genuíno de amor com a palavra. Eu oro agora por aqueles corações que estavam como um vulcão adormecido, corações de crentes que estavam frios, ou que estão frios, mas que são apenas vulcões adormecidos e não extintos. Pai, nós oramos agora pelo poder do Espírito Santo, encontrando lugar para tornar essas pessoas de vulcões adormecidos em vulcões em plena erupção, Senhor, em plena erupção, como for um dia, em o nome de Jesus. Os que estão aqui, os que estão em casa, e todo o corpo de Cristo espalhado pela terra, onde houver alguém escondido na caverna, Pai, nós oramos para que ele saia da caverna e venha fazer, Senhor, o que você inspirou ele fazer ou ela fazer, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Corações aquecidos, vulcões em erupção, entrando em erupção, corações entrando em erupção, aqui, seja onde for, onde houver um crente, em o nome de Jesus Cristo, onde houver um filho de Deus, em nome de Jesus, voltando ao que era, porque sabe o que era e o que um dia fez, e como fez para ele. É tempo. É tempo de não dar mais tempo. É tempo de não empurrar com a barriga. É tempo de não mais procrastinar aquilo que já está no coração. Se chegar alguém aí que você sabe que um dia esteve quente com a palavra, mas hoje está frio, se você lembrar, ore por essa pessoa agora. Declare um vulcão em erupção. Podem ter pessoas dentro da igreja,
dentro da própria igreja, como vulcões adormecidos. Eu declaro vulcões em erupção, corações em erupção, ardendo, ardendo pela palavra, ardendo pelo Senhor, ardendo pelo serviço, ardendo pela unção, ardendo pela vocação, ardendo pelo ministério, ardendo pela igreja, ardendo por tudo aquilo que é de Deus, ardendo pelos céus, ardendo pelo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Quero saber se tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus como Senhor e você quer fazer agora, a sua hora agora. Há um clamor no teu coração se você está aqui e nunca entregou sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, nunca fez uma declaração dizendo: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, eu tomo isso voluntariamente, eu decido isso voluntariamente, Senhor. Você não está decidindo por uma placa, você está decidindo por uma pessoa que se tornou o autor da salvação de toda a humanidade, e Ele se apresenta como Salvador, para que você e eu o aceitemos como Salvador. É um presente de Deus. Então, se você está aqui, não sabe, não tem certeza de vida eterna, porque essa certeza dentro só vem quando Jesus se torna Senhor na vida de uma pessoa. Então, se você está aqui, levante sua mão, nós queremos orar por você. Nunca entregou a sua vida a Jesus. Já fizeram convites para você, diversos. Tem até acúmulo de convite. Acúmulo de convite para você. Mais um hoje à noite, não deixa passar. Não deixe passar. Se está com vergonha, pede alguém para te ajudar, mas não deixa passar essa noite. Não deixa aquilo que está ardendo no teu coração, sabe, esfriar quando sair daqui. O momento é agora. O momento é hoje. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Aleluia. Onde está você? Hoje é teu dia. Hoje é a tua hora. Vem agora. Vem agora. Aleluia. O mesmo. Você se desviou por algum motivo, não queremos nem saber. Mas se você se desviou e hoje à noite algo aqueceu o teu coração, estava lá frio, você era apenas um vulcão adormecido. Mas hoje esse vulcão pode entrar em erupção, o teu coração. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para o Senhor? Se você está aqui e quer voltar para o aprisco, tem alguém? Aleluia. Vou voltar ao pedido. Se você nunca entregou sua vida ao convite, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, você tem a oportunidade agora. Se está aqui, vem. Vence a vergonha. Vence a vergonha. Vence a vergonha e vem. Aleluia. Alguém que recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, se você está aqui crente, nasceu de novo, você pode receber o batismo, revestimento de poder que vem do alto. Tem alguém que quer receber o batismo? Tem alguém que quer receber cura? As nossas mãos estão pingando de cura. Se você tem alguma enfermidade, aleluia, nós queremos impor as mãos sobre você e transmitir o poder curador de Deus. Pode vir aqui à frente. Aleluia.
só queria, antes do pastor Pedro subir aqui, que a gente adorasse aquela última canção que vocês entoaram. A última. Seja o centro. Seja o centro. O que é, Joãozinho? O que foi, Joãozinho? A última, Joãozinho. Sim. Você pode ficar de pé, Joãozinho. Esse Joãozinho é bem, esse é o menino de ouro.